Bem-vindos, aventureiros, ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês a continuação, trazer para vocês o segundo livro da trilogia Darkness, da autora Olivia Arpey. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com mais uma dica de leitura aqui nesse canal. Lembrando, deixarei o nome de mais algumas escritas, a qual dedico o vídeo de hoje. Bem, vamos recapitular rapidamente qual foi o primeiro livro, a primeira história dessa trilogia. Em Capturada pela Escuridão, nós vamos conhecer um pouco sobre a construção dos personagens, que vem contar sobre a Isadora e o Axel, como eles se conheceram, como foi a interação deles, lembrando que eu disse para vocês que eu tinha dúvida se eu gostava do Axel ou não, pelo fato dele ser um cara controlador, um cara que adorava ter ela totalmente submissa a ele, não só em quatro paredes, mas em todos os momentos. Ele é um homem que nós sabemos que sofreu muito na sua infância, na sua adolescência, em toda a sua vida, pelo que relata, e a única preocupação dele era em proteger o seu irmão. Já a nossa Isadora, ela acabou sendo abandonada ainda bebê na porta de uma casa, foi criada com muito carinho pelos seus pais, que já eram de idade, mas mesmo assim ela se transformou numa menina forte, mas ela sofria muito bullying na escola, porque pelo fato de como ela se vestia, pelo fato de como ela se portava, algum grupinho lá muito idiota a tratava muito mal. Então foi assim um bullying bem pesado. Ela se envolveu com o Axe. Então, como ela não tinha outra experiência, porque o primeiro beijo foi com ele, o primeiro sexo foi com ele, tudo foi com ele, ela não tinha comparação. Então, tudo que ele propunha a ela, tudo que ele fazia com ela, ela gostava. Então, a gente não sabe se realmente tudo aquilo a fazia bem. Já o segundo livro, que é o Conquistada pela Escuridão, que tem 371 páginas, nós vamos acompanhar a evolução desses dois personagens. E aqui nós vamos saber um pouco mais sobre a vida do Axel, que realmente não foi muito fácil, realmente ele teve que lutar muito para não só se proteger, mas principalmente o seu irmão. E isso fez com que ele se transformasse na pessoa que ele é hoje. E lembrando que aqui nós vamos descobrir que o Axel, antes de se tornar um mercenário, antes de se tornar um assassino implacável, ele trabalhou para Forças Armadas. Sim, gente. Ele estava indo até que muito bem, obrigado, mas por conta de uma cagadinha do seu irmão, ele acabou tendo que abandonar esse seu lado militar para que assim ele pudesse mais uma vez proteger o seu irmão. Já a nossa Isadora, aqui nós vamos ver como ela vai se transformar em uma mulher totalmente dona de si. Porque ao contrário do primeiro livro, que ela foi totalmente submissa ao Axel, aqui ela coloca as garrinhas dela de fora. E eu confesso que eu adorei, que eu amei, porque é isso que eu gosto. No primeiro momento, tá, foi sofredora? Foi. Mas agora não, agora é ela que manda, entendeu? Então isso eu adoro. Então finalizou com ele dando um pé na bunda dela, porque ele acreditava que para ir atrás da pessoa que tentou primeiro matar ele e agora estava tentando acertar a Isadora, o melhor seria deixar ela. Só que, cara, é aquela situação, né? Escuta a outra pessoa. Ao invés de falar assim, tô indo para a sua segurança, para o seu bem, conversa com a outra pessoa. Fala o que você acha. Esse negócio de querer proteger o mundo acaba fazendo merda. Que foi o que ele fez? Ele deixou ela muito irritada, e isso fez com que ela colocasse as maninhas de fora. Ainda mais que ela não conseguiu contar pra ele que ela estava grávida, porque agora eu não preciso mais esconder de vocês que o próprio, aqui, a própria capa já mostra que ela tá grávida. Sim, ao dizer que amava ele fugiu mais rapidamente e ela ficou travada na garganta para dizer que estava grávida. E ela tem a consciência de que o Axel não ama ela tem consciência que, por mais que ele deixou um bilhete dizendo que vai voltar, isso pode não ocorrer, e também ela tem consciência que ele pode não aceitar essa criança pelo fato que ele não quer ser pai. Então isso faz com que ela se torne uma leoa. E assim, depois de algumas semanas, quando ele liga para ela, cara, ela solta os cachorros nele, ela grita com ele, ela fala que odeia ele, ela simplesmente mostra as garras. E ele, ao contrário do que se imagina,
ele fica feliz. E aí você também percebe que o homem, mesmo que ele quer uma mulher submissa a ele, em alguns momentos ele quer que ela se rebele. E isso é o que prova quando o Axe se sente orgulhoso de ver como ela está agindo com ele. E os demais acabam rindo, né? Você acha que será fácil reconquistá-la? Mas não vai mesmo, porque ela está muito brava com você. Outra coisa que ela acabou descobrindo é que ela tem um irmão e ali ela vai descobrir mais sobre o seu abandono. E pasmem, ela não foi assim abandonada. No fundo, a mãe dela se sacrificou para que ela não morresse, para que ela não perdesse a vida. Porque a mãe dela, em um ato de desespero, vamos dizer assim, ela acaba se envolvendo com outro homem que não é seu marido. Ela fica grávida e ao tentar fugir, nada dá certo. E para salvar os seus filhos, ela acaba deixando então com essa senhora, que ela não foi simplesmente abandonada. Não, ela entrou na casa, conversou com a senhora e deixou os 2 filhos. Mas o Ângelo, que era maiorzinho, acabou correndo atrás da mãe. E a Isadora ficou então protegida, mas o Ângelo acabou voltando para o seio da família, morando com seu pai, e a sua mãe não teve um fim muito agradável. Ele acaba ficando mais próximo dela, ele acaba conquistando ela e ela gosta de ter esse irmão. E quando na ligação o Axel fala que é para ela ficar longe do Ângelo, ela é categórica de dizer, não, eu vou ficar com ele. E ela fica com o Ângelo, ela tem ali uma relação de irmão muito bacana. Ela tem a amiga dela, que é a Lara, que é a noiva do Ângelo. Então, ela tá vivendo um momento até que meio tranquilo, apesar de estar sentindo muita falta do Axel e não saber quando é que ele retorna. Ela esconde a gravidez de todo mundo, mas por incrível que pareça, gente, não tem como esconder muito tempo, porque cada vez acontece alguma coisa que alguém descobre e acaba perguntando. Porque ela não é que ela escondeu porque ela não queria que ninguém soubesse. Não, ela queria que o primeiro a saber fosse o Axel. Mas infelizmente não foi. Ele acabou sendo praticamente o último a saber de tudo isso. A história vai desenrolando, no qual ela vai finalizando ali a faculdade, no qual ela ainda, de certa forma, eles tentam ainda fazer bullying com ela, mas ela hoje ela já tá uma mulher mais madura, ela já, através dos ensinamentos que o Axel deu a ela consegue já se defender, ela consegue colocar uma postura de que ela não tem medo daquilo, por mais que por dentro ela esteja. Então ela consegue se impor com esse grupo que fica meio paralisado, sem saber como agir em relação àquela menina que está de peito aberto e nariz em pé falando daquela forma com ele. Quando o nosso Axel volta, é hilário, gente. Porque no que ele volta, o Ângelo tá esperando ela. No que ela sai para encontrar o Ângelo, ela vê o Axel parando o carro e saindo. Ela fica paralisada. Aquele misto de quero correr até você, quero te beijar, quero matar a saudade, mas também eu tô com tanto ódio de você que se eu pegar uma arma, eu atiro em você sem pensar. Hormônios de gravidez, né, gente? Então ela fica sem saber o que fazer. Ela fica parada, olhando e decidindo. Eu corro pros braços dele ou eu corro para dar um tapa nele? Mas ele não se move. Ele fica olhando para ela com aquele olhar intenso de saudade, com aquele olhar intenso de vem comigo, mas ele não se move. E com isso o Ângelo chama ela, falando venha. Ela acaba indo até o Ângelo e ali ela descobre que o Ângelo sabia que ele tinha retornado. Ela acaba brigando com os dois, ela solta os cachorros tanto no um quanto no outro, e quando o Axel fala vem comigo, ela fala não, você me abandonou, então eu não vou. Ela acaba voltando com o Ângelo para casa. E aí eu falo pra vocês, a partir desse momento, eu comecei a me apaixonar pelo Axel. Sim, gente, porque por mais que ele seja mandão, autoritário, que ele quer ela submissa, ele respeitou ali a vontade dela, ele não arrastou ela, ele não raptou ela novamente, entendeu? Ele deu o tempo que ela precisava, porque a partir daquele momento, ele deixou que ela tivesse vontade de ir até ele, que ela quisesse conversar com ele, entendeu? Isso aconteceu em uma festa, quando a Lara acabou levando ela nessa festa, no qual era organizada para que todos os malfeitores estivessem ali, porque o pai da Lara, né, o pai do Ângelo, enfim, toda essa corja, eles são traficantes, eles são, é uma corja, e eles como são muito unidos, porque é um cartel realmente, então existe essa festa. A Lara, ela acaba levando a Isadora porque ela não sabe da real história. Ela não sabe que a Lara nasceu de uma traição. Ela não sabe que o pai
né, do Ângelo, adoraria acabar com a vida da Isadora. E com isso ela leva a nossa pequena para essa festa. E algo muito desagradável acontece, porque ali todos descobrem que ela não é somente a filha perdida, né, de um adultério, como também ela é a mulher do pior mercenário que existe. Então o negócio fica feio, o Ângelo chega na hora, só que ao invés de acolher ela, ele acaba ficando bravo por tudo que tá acontecendo, ele acaba tirando ela da festa, ela acaba saindo disparada, falando que não quer conversar com ele, porque o jeito que ele trata ela faz com que ela acredite realmente que ele está com raiva dela, que ele tem vergonha dela e por isso que ele não queria que ela estivesse ali. E no que ela sai correndo, ela esbarra com o Axel e ela fica desesperada, pedindo pra ele tirar ela dali e fala, né, tira a gente daqui, nos tira daqui. Ele tira, quem mais? Aí ela fala, o meu bebê, o seu bebê. Ela desmaia, ele leva ela pra casa e aí começa uma nova etapa da história, no qual depois o Ângelo vem até ela e consegue conversar com ela e explicar o real motivo, que agora o pai dele sabe da existência dela e ele não vai pensar duas vezes para conseguir o que ele quer, que é ter ela na mão dele. É muito hilário a convivência do Ângelo com o Axel e com os meninos, porque eles não se dão, eles não se gostam, mas eles precisam realmente ter essa afinidade por conta dela. Aí você vê que aquela menina que foi abandonada, que era uma Zé Ninguém, que hoje, gente, ela é filha de um traficantão barra pesada, ela é a namorada, a mulher, não sei, do Axel, que é um mercenário fugidão, e é irmã de um também que vai herdar o lado obscuro do seu pai lá, porque quando seu pai não existe mais, é ele que vai tocar ali o tráfico de armas e tudo mais que existe. Pai do Ângelo, gente, eu tô falando pai do Ângelo porque eu não lembro o nome do cidadão, que eu fiquei com tanta raiva dele que eu não guardei o nome dele na cabeça. Porque o pai dele, por mais que pareça tá sendo enganado, ele não tá. Então ele acaba fazendo ali uma armação no qual o Axel, juntamente com o pai da Isadora, mais os meninos, eles vão em busca dele em um determinado local, um determinado refúgio, mas ele está aqui no Brasil. E assim ele acaba entrando em contato com a Isadora e falando para ela o que ele quer, o que ele precisa e por que ela vai fazer o que ele quer. Claro que ela não pensa duas vezes, ela já está grávida de 8 meses, gente, já está com a barriga enorme e ela acaba fazendo o que ele quer, indo atrás desse homem. Lembrando que antes ela deixa uma mensagem pro Axel dizendo, ele está vindo me buscar, eu não tenho como não ir, estou indo, por favor, encontre a mim, encontre a nós. E assim ela sai e a empregada que está lá com ela fala para ela não ir e ela fala, eu preciso ir por conta disso, disso e disso. Ela vai. O Axel fica louco da vida quando descobre que foi enganado pelo fato que chegou no local, viu que não tinha ninguém, viu que foi uma armação e fica mais puto da vida ainda por saber que a Isadora foi capaz de fazer isso, de ir até o inimigo. Gente, ele tá com tanta raiva dela, tanta raiva, que eu acho que se ele pega ela naquele momento, ele esgana essa garota. Porque eu fiquei com raiva dela. Tudo bem que o motivo foi louvável, mas, cara... Oi, novamente ela não pensou no filho dela, gente, porque ela sabia que podia acontecer alguma coisa. Claro que ela tinha um as na manga, mas isso não quer dizer que ela teria êxito. Então ela vai chegar lá, ela fica conhecendo então quem é o mafiosão que está querendo acabar com ela. Ela não se faz de rogada, ela joga umas verdades na cara dele, que deixa ele mais puto da vida ainda. E quando você acha que tudo está perdido, porque ele está espancando ela literalmente, ele está revoltado com ela acaba entrando em trabalho de parto. Nesse momento, o Axel chega com toda a trupe. Mas aí, eu fico assim, porque eu fiquei com raiva da Olivia nessa hora. Porque assim, tudo bem. O primeiro livro terminou complicado? Terminou, gente. Mas tinha o segundo logo em seguida pra gente ir lá, correr e saber o que aconteceu. Mas agora ela finalizou a segunda de uma maneira que assim, meu coração, né? Meu coração palpitou, meu coração, assim... A hora que eu comecei a ler uma certa parte, eu falei assim... Eu olhei pro meu marido e falei assim... Amor, essa história não vai terminar bem. Eu não acredito que essa história vai terminar bem. Porque a gente sabe que vai ter o terceiro, mas eu não sei quando vai sair o terceiro. Então significa que eu vou ter que ficar assim até o terceiro sair. Termina, gente, não termina final feliz para sempre, mas também não termina assim tão desesperador, tá? É porque eu sou desesperada assim mesmo. Só que nem tudo dá certo, tá? Ela vai pro hospital
Então o Axel vai junto. E nesse momento ele diz o que ela sempre quis ouvir, que é assim, eu não sei o que eu tô sentindo, mas se esse medo de te perder, se esse desespero de te perder, se esse desejo de ter você do meu lado, enfim, se tudo isso significa que é amor, então eu te amo. Ai, gente, eu quase chorei nesse momento. Eu quase chorei porque ele falou o que ela queria ouvir, ele falou exatamente essas palavras, então eu te amo, eu te amo. E é isso, era tudo que ela queria ouvir, era tudo que ela precisava ouvir naquele momento. E aí, depois que tudo acontece, depois desse eu te amo, que você fica assim, né, gente, e agora o que vai acontecer? Aí o Axel, por conta do acontecimento, ele acaba tomando uma decisão que, no fundo, vai ser bom por um lado. Porque essa decisão que ele toma através de uma oferta que ele recebeu, logo ali no começo do segundo livro, que ele falou não aceito, e que agora ele se vê obrigado a aceitar, eu acho que isso vai fazer bem para ele, vai fazer bem para a equipe dele, porque isso de certa forma vai salvar não somente o irmão dele, como também os companheiros dele por algumas situações do passado. Mas ao mesmo tempo, eu fico com o coração na mão, porque como ele mesmo fala, nenhum favor vem de graça. Automaticamente, aceitando isso que lhe foi oferecido, ele vai ficar com o rabo preso. Automaticamente, no terceiro livro, essa mesma pessoa que estendeu a mão, de certa forma, para ele, vai cobrar algo que eu não sei se ele vai estar preparado para estar aceitando, para estar pagando. Então, assim, eu já tô criando várias expectativas na minha cabeça do terceiro livro, mas eu vou dizer pra vocês têm que ler, porque igual, olha, vocês podem se preparar, porque no começo vocês vão rir demais com esse casal, porque ela enfrentando ele é maravilhoso, ela levantando a cabeça, empinando o nariz pra ele é maravilhoso. A forma como ele muda, porque agora ele é carinhoso com ela. Então, sabe aquele olhar assim de reprovação, aquele tom, na hora que ele fala com ela, tipo, dando ordem, mas ao mesmo tempo você vê a sutileza dele, você vê que agora ele faz carinho nela, que ele tá perto, enfim. Então, vocês têm que ler o primeiro livro para entender sobre esse casal. Quem é eles realmente, como eles se conheceram, e depois você vir para esse segundo, que vai ser o amadurecimento dos dois, que vai ser o lado mais gostoso, mais divertido, mais triste também, porque terá algumas situações ali no qual a Isadora vai sofrer pra caramba, e também vai ter um momento tenso, que é o momento do resgate dela, e o momento final, que a autora caprichou, digo novamente, que ela caprichou, e só peço, Olivia, que você não demore muito não, viu, minha filha? Porque se você demorar pra liberar o terceiro pra gente, olha, eu vou ficar #chateada com você, viu? Porque eu fiquei ansiosa por saber como o Axel vai se virar nessa situação que a Isadora o deixou. Então, nesse momento, eu venho agradecer muito a companhia de vocês e digo, leiam porque vale a pena. E fiquem com Deus